Se para você falar bem com a IA, você tem que saber engenharia de prompt, como que você vai saber falar com ela para ela te ensinar? Entendeu? Ali é Faz como se todo fosse... sentido, faz todo Exato, sentido. né? Então, quanto mais você estudar engenharia de prompt, contexto, dados, e você souber dar uma informação ideal para ela, mais ela vai te ajudar. Então, sim, eu ensino isso. Olá, estamos aqui para mais um podcast do Papo de Quinta. Eu sou a Flávia Erkenhoff, líder e cofundadora do grupo. E por que nós estamos aqui? Nós nascemos em 2018 para fomentar o empreendedorismo e a liderança feminina. E para isso, hoje estamos recebendo, assim, vocês não estão entendendo porque ela veio diretamente de São Paulo para estar com a gente aqui no nosso estado. Muito bem-vinda. E vou Obrigada. apresentar a vocês Lucila Coelho, pioneira em inteligência artificial generativa no Brasil. É fundadora e CEO da primeira agência de IA do país e criadora da primeira escola de IA prática com frameworks exclusivos. Atua como engenheira, palestrante, mentora e autora IA. Gente do céu, Muita bem-vinda! É bem a IA generativa, né? Bom, Lucila, primeiro, muito obrigada por ter Eu que aceitado e ter agradeço. vindo ao nosso convite. E, primeiro de tudo, né? Como que chegou nesse currículo maravilhoso? Conta a sua história pra gente. Bom, eu estou praticamente emocionada de estar aqui, de ter sido convidada, estou muito feliz. E é uma longa história, assim, mas que eu vou tentar resumir. Vamos lá. Primeiro que eu sou da área do marketing, mas o meu pai criou a primeira escola de informática do Brasil privada, em Uau! São Paulo. E logo depois só existia na época a escola do governo, então ele criou a escola privada e durante 20 anos aí desenvolveu um negócio muito grande. E dizem que quando você se inspira, né, nos seus pais, a minha mãe professora, a minha avó professora, então eu acho que eu peguei um pouco de cada um, então Uhum. empreendedora. E o que aconteceu? Eu sempre fui apaixonada por computação. Eu lembro que quando eu comprei meu primeiro computador, minha mãe falou que era meu namorado. Então eu já estava lançando o Windows e eu falei, não, eu vou aprender sozinha, me dediquei e tal. E de lá para cá, eu sempre fui muito apaixonada por tecnologia. E quando o ChatGPT foi lançado em 2022, até hoje eu não sei por quê, nem como, provavelmente pelo espelho que eu tive do meu pai, sempre tive essa veia mais empreendedora e apaixonada por tecnologia. E aí eu falei, tem alguma coisa diferente aqui com o ChatGPT. Alguma coisa que vai, né, eu não sei explicar até hoje. E eu comecei a acompanhar, estudar em tempo integral e aplicar muito. E eu estava comentando que em 2023 eu praticamente falava sozinha, porque ninguém acreditava. Todo mundo que eu falava, era um ou outro assim no LinkedIn que me procurava, tal. E no mercado ainda que é dominado, né, por homens, então, e na época tinha muito assim, é moda, é bolha, ninguém dava a mínima, tinha gatos pingados assim no Brasil. E aí, em janeiro de 2023, eu vi que uma garotada começou a ir fazer a agenciar nos Estados Unidos, tipo, meia dúzia. Eu falei, eu quero isso. Tipo assim, eu falei, não, eu vou criar, criei nome, comecei a desenvolver, eu falei, não, eu quero agenciar. Então, comecei a desenvolver os projetos. E era muito, assim, início. Então, era só ChatGPT e engenharia de prompt. E, na época, não existia nenhum tipo de curso, nada. Onde a gente aprendia OpenAI e documentação. Você entrava lá, documentação e estudava. E eu tenho meu avô era muito autodidata, aprendeu 7 idiomas sozinho, então Uau! ele acordava às 5 da manhã e eu comecei a fazer isso também, com a generativa, porque em 2025 teve um boom tão grande que eu falei, vou ter que acordar às 4 e 5, né, é o que eu faço hoje. E aí eu comecei a estudar sozinha, eu sempre fui muito autodidata, informática, tudo eu aprendi sozinha, porque na época do meu pai era uma outra coisa. Então eu comecei a desenvolver ali estudos e aplicando e compartilhando e com muito marketing também, porque eu sempre fui da área, estou mais de 14 anos aí com marketing digital. E eu comecei, os meus clientes começaram a ter muita dúvida, eu falei, vou criar um canal no YouTube para ensinar. Aí eu criei a agência de IA, foi o primeiro canal no Brasil também a falar de GPTs, a ensinar Não, pioneira em assistentes. várias coisas, né? Aqui no país, né, querida? Vamos enaltecer esse Adoro, currículo. né, eu adoro repetir isso, eu sei, fica parecendo até meio metida, mas assim, porque eu tenho realmente orgulho disso, porque às vezes nem eu acredito como que eu tive essa visão, entendeu? Eu acho que muito do sangue empreendedor do meu pai, eu vi ele criando coisas que ninguém criava, então eu resolvi, né, criar um canal também, criei em setembro de 2023, eu falei, bom, eu tenho que, meus clientes não entendiam nada, então eu falei, vou ter que ajudar. E foi muito assim, foi muito estudo, muita dedicação e, claro, né, pouco retorno, porque muita gente tinha medo, queria, mas tinha medo, tal.
dando um resumo, em 2024, um fundo bilionário chegou para mim, né, o dono do fundo me ofereceu uma sociedade eu quero investir 1 milhão na sua agência IA, vamos criar uma startup. E aí tudo que eu falava, tipo assim, os empresários em geral não sabiam nada. Então eles me escutavam, eles acreditavam em mim, ele me encontrou no canal do YouTube. E foi assim, uma experiência incrível, desafiadora sempre, né? E eu fiquei 6 meses nesse projeto. E aí a gente vai começar a falar um pouco dos desafios, porque né, nem tudo são flores. E A gente sabe bem, né, que empreendedor tem essa vida linear, né? não, e Bem aí, que a gente gostaria, mas não tem como. e se for então da área tecnológica, mulher, preparem-se, porque assim, na época que eu criei o canal, eu ficava vendo lá os números e só tinha homem. Eu falava, meninas, cadê vocês e tal? Hoje elas estão muito engajadas porque a sociedade em geral, o mundo foi obrigado a aprender IA generativa. Mas assim, no início era só homem, né, no meu canal, todos os conteúdos. E aí eu também venho desenvolvendo o LinkedIn, a gente vai falar sobre isso há um tempo, desenvolvendo várias estratégias. E eu fui desenvolver essa sociedade. Só que qual era o maior desafio? Homens. Tipo assim, homens de tecnologia e que não aceitavam eu saber mais do que eles, né? A gente tem muito isso hoje no mercado, também tem muito assim, empresários que são de um nível muito alto, mas às vezes não aceitam que uma mulher saiba mais do que eles. Então eu passei muito por esses desafios, né? No É muito mundo. do que a gente está falando aqui, né? Da gente criar os nossos espaços, Exato. que é o que o Papo de Quinta, pelo menos, tenta fazer. Que se a gente não tem esse espaço, a gente cria, né? E é por isso que a gente está aqui conversando hoje. E é um desafio atrás do outro, porque quando eu decidi assim, não, isso aqui não está muito legal para mim, a parte mais desafiadora é você sair de uma quase sociedade, assinando um contrato, eu já com um contrato no meu e-mail e falar, não quero. Acho que quase ninguém acredita, mas eu tenho tudo como comprovar, por favor. Então eu falei, não, eu vou. Porque eu também queria muito criar a escola IA. Eu não queria ficar só na agência. Eu já estava há um tempo já desenvolvendo a educação. Porque eu sempre acreditei, assim como nos Estados Unidos eles comprovaram por várias matérias, que quando eles começaram a implementar rápido naquela competitividade, eu quero as empresas colocando, só que os colaboradores não conseguiam acompanhar a IA generativa, porque não tinham estudado. O que aconteceu? O mercado teve que recuar, por isso que você vê hoje esse boom das big techs aí oferecendo cursos de IA generativa de graça, porque elas perceberam que para comercializar uma ferramenta super complexa, elas iam ter que educar primeiro. E aí que os Estados Unidos começou a piorar a produtividade. Então eles falaram, não, a gente vai ter que recuar, começaram a educar os colaboradores para só depois implementar. E eu já tinha isso na minha mente, que tinha que ser educação primeiro, óbvio, né? E aí eu fui, tanto que meu pai teve a escola, não, tem que ser educação. Aí vamos lá, eu saí dessa quase sociedade, eu não quis fechar e quis criar a escola IA. Porque eu tentava propor isso para a pessoa e ela não queria muito e tal, então não, então eu prefiro. E isso é bem difícil, é bem desafiador, você abrir mão porque a princípio era 1 milhão de investimento, mas depois ia ter rodadas, então tinha uma série de promessas ali que poderia mudar, né, financeiramente minha vida para sempre. Só que eu sabia que eu tinha um outro propósito, então eu decidi sair para fazer a escola IA. E aí eu lancei de julho de 2024 a escola IA. Então, assim, tudo começando ali sozinha e tal. E vim ali crescendo, né? A gente sabe que não cresce da noite pro dia, tá? A gente já está no 2º ano da escola IA. Por exemplo, a gente tem lá muito conteúdo, mas às vezes eu fecho as aulas, porque a gente tem que atualizar. Aí a IA generativa de 2024, principalmente 2025, ela tomou um rumo muito violento. Tipo assim, aí ela começou a crescer muito. E no Brasil começou o boom em 2024. Começou em 2024. Aí todo mundo da noite pro dia virou especialista. Principalmente os homens. A gente não tá aqui para falar, né? Mas, tipo assim, engraçado que eu tava conversando com uma pessoa que eu nunca quis separar homem e mulher. Tipo, fazer curso só para mulher. Eu acho que isso é separar, é dizer que nós somos diferentes. E eu acredito que nós somos todos iguais, com funções às vezes um pouco diferentes, mas o mesmo intelecto, né? Então, por que separar? E aí eu fiquei muito feliz, nessa minha trajetória toda de desafios, muitas vezes num mundo muito masculino, eu fiquei muito feliz que eu comecei a ser muito convidada para eventos e projetos femininos. Eu falei, finalmente vou conseguir ajudar as meninas. E hoje meu perfil no LinkedIn ele é abarrotado de meninas que me agradecem, mandam... Ai, vamos falar um pouco de LinkedIn? Bora. Porque Lucila, gente, vocês não estão sabendo, mas assim, Lucila é famosíssima. Eu já ficando vermelha, né? Inclusive, encontrei ela no LinkedIn e mandei uma mensagem. Ela me respondeu e eu fiquei assim, ela me respondeu. Ela me tratou igual celebridade. Ela me respondeu. Falei, meu Deus do céu. Tipo assim, vamos poder marcar uma call? Sim, vamos marcar uma call. Falei,
Ai, meu Deus. E ela parecia que era uma celebridade, Mas né? Você é me uma trata como uma celebridade. celebridade. Você Porque, é uma celebridade do celebridade LinkedIn, né? maravilhosa. E sabe muito. Né? Então, assim. Vou E falar. vem ajudando muita gente. Porque, assim, vocês não estão sabendo, mas, por favor, comece a seguir Lucila no LinkedIn. Lucila Coelho, ela posta dicas pra você usar. Literalmente, Cada 15 minutos. o prompt pronto. Que é só pra você copiar e colar no ChatGPT. A cada 15 minutos. Né? A cada- Comecei a cada 1 hora, fui para meia hora, fui para... Não, é uma loucura. É uma loucura. O que acontece? O LinkedIn eu já tinha começado desde o início. Isso que foi o legal. E muita gente pergunta assim, o que você fez? Já tive gente assim, nos comentários, fazendo grupos de conversa, querendo entender o que eu fazia. Eu falei, olha, o que faz o meu LinkedIn? Uma das coisas que faz o LinkedIn dar certo, primeira coisa, história. Porque eu tenho história. Então, isso você não consegue da noite para o dia. Você tem que desenvolver a sua história. Então, meninas, desenvolvam a sua história. Comecem para ontem. Principalmente com IA. Eu sempre falei isso, que eu tenho perfil também no Instagram, que ele, comparado ao LinkedIn, não é nada, é só uma vitrine. Mas eu sempre gravei muito vídeo, né? Inclusive no LinkedIn, Instagram e no YouTube. E o LinkedIn, eu comecei qual é o segredo maior dele? Engenharia de prompt. E no Brasil, quando houve esse boom em 2024, a gente sabe que existe muito marketing digital focado para ganhar dinheiro, vamos ser muito sinceros. A maioria estava focada ali para fazer dinheiro, não, sabe, aquela coisa da corrida do ouro, da noite para o dia, e aquilo me incomodava muito, né? Hoje eu já aceito mais, mas me incomodava, porque eu via que aquilo não ia ajudar, muitas vezes era ruído, sabe? E aí, a gente não ouve falar essa frase muito no Brasil, engenharia de prompt, primeiro que existe um certo preconceito dos engenheiros, a gente ouve muito isso, mas não é engenharia. Olha, ela é bem complexa. Se você parar para entender que aquilo ali é bem complexo, se você estuda sozinha, eu estudei sozinha e eu continuo estudando sozinha. Então, ela é bem difícil. Hoje não tem ainda formação acadêmica para engenharia de prompt, engenharia de contexto, que é uma novidade desse ano. O que é engenharia de contexto? Pois é. Porque, assim, a engenharia de prompt é a forma que você fala com a IA generativa. A engenharia de contexto é a forma meio que você organiza essa fala. Que eu teria que, para simplificar, seriam os tokens que você tem que ali simplificar para que a generativa organize as informações para entrar. Aí tem uma outra parte que quase não se fala no Brasil, que são os dados. Cientista de dados. Paixão eu tenho por essa profissão, né? E isso é fundamental para empreendedor, para empresas, né? E a gente quase não ouve falar no Brasil. Então, tem muito assim, vamos criar um agente A em 5 minutos. E não funciona. E o pessoal me procura e fala, Lucila, eu preciso estudar, porque meu agente A não está dando certo, está dando ruim. Porque não tem essa de 5 minutos. A IA generativa, ela precisa muito de aplicabilidade, teste, otimização. Aí, às vezes, a gente faz um debugging, que é consertar os erros. Então, você entender também, por exemplo, como empresário, que você vai investir nisso e a médio e longo prazo. Quanto mais você se dedicar a desenvolver a generativa ali no dia a dia, fazendo crescer, usando os dados da empresa, você vai fazendo... Esse vai ser o diferencial no mercado. É quem vai fazer melhor engenharia de prompt, contexto, dados e um agente A ali com calma. Só para contextualizar. Tá, me ajuda, porque eu vou na tecnologia. Não, porque assim, vamos para os leigos aqui, eu já pulei né? do LinkedIn, mas eu vou voltar no LinkedIn. Eu sou da área de humanas aqui, vamos lá. Não, eu vou voltar pro LinkedIn. Porque a parte quando a gente entra numa IA, no ChatGPT ou, enfim, qualquer a gente precisa dar o comando. Isso, que é o prompt. Que é o prompt. Só que, não necessariamente, a gente sabe dar o melhor prompt para entregar o que a gente deseja. Exato. Então, o que eu vejo acontecendo agora primeiro eu jogo tudo para a IA criar um prompt perfeito, para depois eu abrir um novo chat para jogar esse prompt, não? Existem várias estratégias. Várias estratégias. Como é a melhor forma para eu utilizar quando a eu IA? falo que eu aprendi muita engenharia de prompt, que o diferencial, qual é do meu negócio, da minha profissão? É porque eu criei uma agência IA. Então, a agência ela tem uma outra visão que você não pega numa Big Tech. A Big Tech, ela vai te dar a teoria ali, lógico, ela é fera nisso. Mas no dia a dia, se você tem 3 anos de experiência, como eu vou fazer agora em novembro, né, aplicando diariamente, você vai desenvolvendo várias estratégias. E eu vou falar sobre isso também amanhã no evento. Maravilhosa! Porque quando sair esse episódio, já vai ter passado o evento. Mas estamos aqui no pré-papo do ano, Mulheres que Desafiam Limites. E eu não sei se eu posso falar. Na verdade, eu não gostaria de falar, porque isso é surpresa amanhã, né? Não, mas é porque quando for pro ar, já foi, você pode... Aqui você pode então falar. tá. Aqui você pode. Então tá. Vamos lá. A engenharia de prompt, hoje, eu desenvolvi 2 profissões na escola e no negócio. E eu vou desenvolver isso, inclusive, no evento. Por quê? Hoje, o objetivo é desenvolver engenharia de prompt proprietária. O que é isso? Quando você estava falando, não, existem várias estratégias, mas vamos lá. Tem uma frase que me perguntam muito.
Luciano, para que eu vou fazer um curso se eu posso e a IA pode me ajudar? E algumas pessoas já entenderam o seguinte, se para você falar bem com a IA, você tem que saber engenharia de prompt, como que você vai saber falar com ela para ela te ensinar? Entendeu? Faz todo sentido, faz todo sentido. Né? Então, quanto mais você estudar engenharia de prompt, contexto, dados, e você souber dar uma informação ideal para ela, mais ela vai te ajudar. Então, sim, eu ensino isso. Você usar, a gente chama de meta-prompt, você desenvolver o prompt com a própria IA. Ela é fantástica, eu trabalho com ela 24 horas por dia. Só que se você não der o comando certo, eu vou fazer isso também no evento, que a gente chama de batalha de prompts. E eu vou mostrar como é que funciona. Quando você compara ali um comando mais ou menos e um comando profissional, um comando bem feito. Aí as pessoas vão entender que se você não souber falar direito com ela, ela não vai te ensinar o ideal. Ela não vai te dar. Entendeu? É tipo, eu vi muita gente, assim, brincando com edição de fotos, né, por exemplo. Uma coisa eu colocar assim... Isso. Eu vi várias trends nesse meio, assim. Eu mando uma foto minha, e aí coloca assim, coloca debaixo d'água. Uma coisa, eu coloco isso. Que agora tá na moda o Nana Banana. Que é o do Google. Exatamente. Então, se eu chego e falo, mas eu quero com a luz tal, eu quero com bolinhas saindo, eu quero a imagem estilo não sei o quê, com a perspectiva não sei o quê. Aí sim ele vai me dar esse resultado que eu tô esperando na mente. Mas se eu jogar só, edite minha foto embaixo d'água, ela não vai entregar o que eu estou esperando. Se eu começar a falar de termo técnico aqui, vai ficar muito cansativo. Então, eu vou tentar explicar assim. Você tem que dar ela contextos. Você tem que dizer a ela o que ela precisa fazer, como que você quer também, principalmente, que aquela saída dela aconteça. Eu quero em texto, eu quero em vídeo, eu quero em imagem. Então, tem uma série de regrinhas que a gente chama muito para facilitar de frameworks. São os frameworks de engenharia de prompt, que são tipo formulazinhas como se fossem receitas. Então, por exemplo, o livro que eu estou desenvolvendo para mulheres, aí eu falei, putz, eu vou parecer um pouco preconceituosa. Mas não é, porque tem muita mulher que não gosta da parte tecnológica. Então, eu estou tentando simplificar para quem é não técnico. Por exemplo, a escola IA, ela é não técnica, ela não é para pessoas, a gente chama muito de no-code, são pessoas que não são da área, não é para dev. Dev já é aquela pessoa que tem a profissão. Que é o desenvolvedor. Exatamente. Então, por exemplo, uma outra coisa que eu queria falar também, que a gente puder falar depois, sobre a parte assim, qual o momento, que as empresas perguntam muito, os empresários devem ter essa dúvida, por onde eu começo? Qual o momento? É isso que todo mundo pergunta. Exatamente. Mas eu queria voltar só lá no LinkedIn o seguinte, todo mundo me pergunta, qual é o segredo do LinkedIn? Engenharia de prompt. É todo esse conhecimento técnico. Então, quando você falou assim, mas olha só, eu vou perguntar alguma coisa assim para ele. Não, mas você tem que saber estratégia, você tem que saber da tecnologia, da parte mesmo da educação ali de engenharia de prompt, os conhecimentos técnicos. Quanto mais você estudar, e aí as pessoas têm uma coisa assim, mas eu não sou técnica, mas eu não sou dessa área. Mas todo mundo vai ser obrigado a entender, entende? Quanto antes as mulheres, principalmente, entenderem isso, que é um ponto que eu vou falar também no evento e quero falar aqui, é que as mulheres vão ser as mais atingidas. Por quê? Porque a maior parte das profissões em que a IA consegue substituir rápido, as mulheres estão, por exemplo, administrativo. Elas vão ser as primeiras atingidas. Então, eu vim com foco de falar isso, porque eu tenho esse objetivo de alertar, eu já venho alertando há muito tempo. Mas isso são matérias todas que eu estudo nos Estados Unidos, não é uma coisa que a gente tira assim, são várias fontes aí que falam que, por exemplo, administrativo, aquelas, por exemplo, call center, essa aí vai morrer em breve, né? Ainda não foi. Porque a gente consegue, com a generativa, eu já criei vários agentes IA de voz. Então, tem várias funções assim. Quanto mais repetitiva for a função, mais rápido ela vai ser substituída. Quanto mais uma automação puder substituir, mais rápido a mulher vai ser substituída. Então, assim, o que vai ficar? São profissões estratégicas. Quanto mais estratégico, né, mais aquela profissão vai demorar a ser substituída. Eu não gosto de falar que a IA vai substituir. Que todo mundo fala, você vai perder seu emprego. Já falei sobre isso, mas hoje eu vejo assim. A IA, ela complementa muito. E hoje todo mundo já percebeu isso. Eu falava isso. Ela te faz ser muito mais inteligente na sua profissão, no seu negócio, no seu dia a dia. E mais produtivo, né? Mais rápido, né? Muito nas coisas. mais. Porque se você, efetivamente, você aprende a utilizar a ferramenta, né? Aí, isso tudo que a gente está conversando aqui, você consegue efetivamente otimizar o seu trabalho. Sim, e ela é muito inteligente. Uma coisa que eu percebi lá no início era o seguinte. Não sei se todo mundo já parou para perceber, mas quem desenvolveu o ChatGPT foram americanos, certo? A gente tem muito uma dificuldade também, por exemplo, terceiro mundo, né? Países que não têm acesso à educação. E hoje, com o ChatGPT, todo mundo tem esse acesso. E ele é treinado por pessoas do primeiro mundo. E ele é muito inteligente. Então, quando você usa o comando certo,
você consegue também alcançar um conhecimento. Vamos supor, se as pessoas estudaram em Harvard, Stanford, como o Sam Altman, que desenvolveu. Eu quero falar também da Mira Murati, que foi ela que criou o ChatGPT, que é mulher. Não sabia. Não? Pois é, eu Não. adoro ela, eu queria muito falar sobre isso aqui. Com certeza, mas você pode falar o que você quiser. A CTO da OpenAI era a Mira Murati. Ela desenvolveu. O CTO é a pessoa responsável pela tecnologia. O Sam Altman é um gênio, adoro ele, sim. E é uma coisa que, assim, aí vamos lá para o feminismo, né, um pouco. Tipo assim, ela é o cérebro do negócio, mas ela falam isso aqui dela e falam isso e tanto dele. Então a gente vê aí, né, o mercado, como é que funciona. E ela é um gênio. Então, ela saiu da OpenAI e criou a própria empresa. Isso aí eu acho muito impactante para mulheres se inspirem. E eu estou inspirada nela, entendeu? Estou esperando essa chance. O que acontece? Ela desenvolveu a empresa dela e os investidores não podem opinar. É a primeira na história. Exatamente. Eu vi várias matérias sobre ela. Não podem opinar em nada. Eles colocam o dinheiro, o investimento e ela decide tudo. Porque, tipo assim, como eu já passei por vários investidores que quiseram investir em mim, eu vou contar isso mais ainda, eles não têm conhecimento generativo. Então, a gente também tem aí esse desafio. Quando vem uma pessoa, né, que é muito bem sucedida e quer investir num negócio IA, ele não entende o negócio, aí ele quer opinar. E a IA, ela é tão transformadora, porque ela mudou tudo. Ela mudou o site, a forma de criar site, por exemplo, se criava WordPress e código, hoje é Vibe Coding, que eu vou falar sobre isso no evento. Então, assim, ela mudou tudo e ela está mudando completamente a estrutura do negócio. Se os empresários, as empresárias não entenderem isso, elas vão realmente patinar. E eu vejo muitos patinando que ainda não acordaram. Então, por que eu estou falando isso? Por que a Mira Murati colocou isso como condição? Porque se você não entender a IA generativa a fundo, você não consegue, você vai dar opinião sem conhecimento e você vai perder seu investimento. Então, foi a condição que ela colocou para os investidores. Então, assim, eu vejo assim, eu tenho uma admiração incrível por ela, que ela conseguiu o que ninguém conseguiu. Já tenho mais uma fã aqui agora. Mira Murati, pode pesquisar que ela é incrível, ela é muito inteligente. E ela estava sempre à frente dos lançamentos do OpenAI, sabe, ali gravando e tal. Vamos voltar de novo ao LinkedIn. Uma outra coisa que eu acho muito importante. Tem várias estratégias que eu usei de LinkedIn que têm totalmente ligadas à engenharia de prompt. Eu falo muito que quem dominar a engenharia de prompt vai dominar o mundo. E eu tô ouvindo desde que eu comecei... Você já está dominando o mundo. Tô quase lá. E tipo assim, quando eu comecei, tinha muito um boato, a engenharia de prompt vai acabar. Até a Mira Murati está tentando isso, melhorar a engenharia, facilitar. Todo mundo está tentando, OpenAI, as Big Techs. Só que assim como o código demorou muito tempo, não é a mesma coisa, mas eu acredito que isso vai demorar. Enquanto isso, aprenda. Porque enquanto isso, você vai estar dominando ali o seu negócio, a sua vida. É muito importante. Para você ver como ela não vai ser substituída agora por uma outra coisa rapidamente, que a gente tem hoje engenharia de prompt. Esse ano começaram a falar muito de engenharia de contexto, Anthropic, e também um outro cientista que é o André, que é um dos... eu não sei se foi um dos fundadores, agora eu não lembro. Lá da OpenAI, que já saiu também, hoje já está em outras empresas. Esses cientistas todos, ele foi desenvolver a engenharia de contexto. Na verdade, não desenvolveu, eles criaram esse termo, né? Para melhorar ali na hora de criar agentes IA. E aí tem, por exemplo, JSON, tem várias estratégias ali de engenharia de prompt que estão evoluindo. Então, se você hoje não está estudando muito engenharia de prompt, ela já está muito lá na frente. E ela muda constantemente. Então, assim, pode parecer muito técnico, pode parecer muito complexo, mas eu sempre falo assim, se você estudar 1, 2 horas por dia nesse contexto da inteligência por trás da IA, não é videozinho, fotozinha, não. Se você é empreendedora, principalmente você tem que estudar a inteligência, que é a parte que eu sempre me apaixonei. Aí depois você vai para a agente IA, você vai caminhando ali para os contextos da sua empresa, automação, que é uma parte mais complexa e tudo mais. Mas qual é a base de tudo isso? Engenharia de prompt. Todo mundo pergunta, por que você teve tanto sucesso no LinkedIn? Engenharia de prompt. Porque ela não só me ajuda a criar os conteúdos e os prompts, mas ela me ajuda a desenvolver estratégias de crescimento de marketing, de tudo. E é uma coisa assim que você precisaria de alguns meses ali para entender. Não é uma coisa que você consegue explicar da noite para o dia, entende? Uhum. Então é uma série de coisas que eu fui... Ela é tipo um estrategista junto com você, entendeu? Você vai aplicando ali. E, por exemplo, eu tenho um site que eu vou apresentar também para vocês, que eu juntei, pelo menos ali na escola, a gente juntou ali 100 estratégias de engenharia de prompt, de frameworks, assim, tem os mais conhecidos e tal. Então, é muita informação. Quanto mais você dominar isso e juntar esses contextos e colocar ali num chat GPT, mais você vai dominar, entende? E eu vou desenvolver essas coisas assim ao vivo para vocês entender o potencial disso.
Aí, e eu ouço muitas pessoas, não preciso de curso, né? A IA me ajuda. Então, assim, a hora que você jogar um prompt bem avançado na IA e pedir ela para ela resolver uma coisa, por exemplo, eu coloco 2 prompts ali em teste. Eu coloco um pequeno e um profissional. E uso muito hoje o GPT-5, que é o mais potente para engenharia de prompt, na minha concepção, na maioria dos especialistas de verdade, assim, de engenharia de prompt. O prompt simples, ele leva alguns minutos. E o resultado é um. O prompt mais avançado, ele fica ali, trabalhando. Vocês vão ver isso. E aí, o resultado é outro. Então, aí que está o segredo. Mas, Lucila, como que eu vou aprender? Não dá para você aprender isso com template. Eu tive até que no LinkedIn diminuir um pouco daquele conhecimento mais avançado que eu passava para as pessoas começarem a aplicar, mas eu sempre falo, você precisa aprender a base, você precisa aprender a parte técnica, para que aí você vai desenvolvendo ali e vai avançando. Porque em breve todo mundo sabe a mesma coisa. Qual vai ser o seu diferencial para você se tornar ali 1%, entendeu? Eu acho que esse é É o a pulo do gato. questão, né? É um pouco. Porque hoje, isso a gente não tá falando do futuro, a gente tá falando Não, de do hoje. agora. A gente tá É, falando de agora. Ou ontem. seja, se você ainda não começou a estudar, você já está atrasado. Já, muito. E o que eu vejo ainda, assim, trazendo um pouco sobre o que a gente tá vendo no mercado hoje, é que cada vez mais a gente ouve, principalmente pelas big techs, o que a gente ouve assim, é porque eu não fiz faculdade, é porque eu não fiz não sei o que, como se o estudo em si, né, a questão do estudo, de buscar esse conhecimento, independente se é uma forma padrão, né, assim, mas, ou de alguma forma buscar esse conhecimento. De forma autodidata. Autodidata, não ou fosse... com cursos específicos, mas assim... Essa é uma outra coisa que os especialistas, como o dono do Anthropic, que é ele saiu também do OpenAI e juntou com a irmã e lançaram o Anthropic, né? Que é, para mim, uma das melhores, para mim, depois do OpenAI, é o Anthropic. Depois, para mim, é o Google. O Google tem terceiro? Para mim, sim. Porque a Anthropic, ela é muito mais científica, ela é muito mais inteligente do que o Google, para mim. Muita gente fica empolgadinha com o Google, porque o Google faz um marketing muito forte. Mas se você for para a parte inteligente do negócio, a engenharia e tal, é Anthropic. Na minha concepção. E depois Google, e por exemplo, Meta eu já não sou muito fã, porque Meta, né, é uma linha muito assim de especialista, eu não sou muito fã. E você também tem que ter um certo foco. Se você ficar indo para muitos lugares, por exemplo, essa é uma outra coisa importante. A IA generativa, lembra que antes a gente falava assim, não, você tem que nichar. A IA generativa, ela é generalista, isso é uma coisa importante que todo mundo tem que entender. Então você tem que ter uma visão ampla, que é a parte que eu me dei bem, porque eu tenho essa visão. Então eu consegui, eu falo de tudo. E você, como empreendedor, você precisa saber um pouco de tudo e acompanhar de tudo. Isso é um pouco desgastante no dia a dia? É. Aí, qual é a minha visão também estratégica? Veja tudo, mas, ao mesmo tempo, crie algum tipo de foco ali. Qual é? Inteligência, engenharia de prompt, contexto e tal. Depois você caminha para outras coisas. E ferramentas, claro. Você tem conhecimento ali de várias ferramentas, de várias plataformas, como que eu crio um agente IA e tal. Quero falar com você também depois da fábrica de agentes IA, que é uma coisa que eu desenvolvi em 2025. Gente, vocês estão entendendo o quanto conhecimento essa mulher tem? Acho que vocês não estão entendendo ainda. Isso porque a gente está num bate-papo pouquíssimo ainda. Ela falou assim, acho que não sei se vai dar pra gente falar muito. Falei, olha, tem conhecimento para 3 horas. Muita coisa. Mas pode passar sim, todo o seu conhecimento. Então, assim, a fábrica de agentes IA, vamos lá. A fábrica de agentes IA, na minha concepção, quando você entra numa empresa, você tem que desenvolver a cultura. Porque tem muita gente que ainda está reativa com a IA. Muita gente. Uhum. Eu sofri muito isso no início, agora está menos, por causa do boom, do hype e tal, no Brasil, né? Só que aí você tem que treinar a sua equipe primeiro, educar. Minha concepção. Cultura IA e educação, primeiro. Engenharia de prompt, ChatGPT ali, você vai gatinhando e vai desenvolvendo. E tem que ser constante, não é essa de, eu vou te dar um mês. Não, todo dia. É uma educação contínua, porque ela muda todo dia, tem coisa nova. Ponto. Cria uma estratégia assim. Depois, qual é o passo? Vamos fazer uma fábrica de agentes IA? Como assim? Cada setor ali vai ter um agente IA, com uma função daquele setor. E ali o próprio colaborador vai desenvolver. Por quê? Porque ele tem que entender como é que funcionam essas ferramentas, porque essa é a tendência, não tem jeito. Já tem um tempo, não é uma coisa de hoje. Depois, qual é o passo, na minha concepção, como especialista? É você, eu tenho uma empresa que tem 200, 500 mil colaboradores. Aí você vai para um dev, para o cientista de dados. Aí você tem que criar uma equipe ali específica que entende, e não é qualquer dev, não é qualquer cientista de dados, tem que ter conhecimento também em engenharia de prompt, tem muito dev que não tem, que pede para entrar na minha escola,
Então, você tem que contratar uma pessoa que realmente entenda, né? Tem muitos profissionais bons no Brasil. E ele vai criar, porque, por exemplo, você tem um CRM, você tem várias estruturas ali dentro que não dá para você fazer com no-code. Então, ali, no-code é sem código, né? Uhum. Aí você vai para pessoas mais, né, especialistas nesse tipo de estrutura de empresa. Aí você vai caminhando. Mas por que a base é a educação? Porque na hora que você implementar um sistema desse complexo, se os colaboradores não entenderem, esquece, vai acontecer o que aconteceu nos Estados Unidos. Eles vão ficar patinando, aí eles vão se irritar, e aí o que acontece é que fica menos produtivo, entendeu? Então, ao invés de você ajudar, você atrapalha. Então, essa para mim... E aí, há poucos meses, depois de eu lançar essa fábrica de agentes IA, eu falei, gente, tem coisas que eu fico impressionado, que eu lanço um negócio, depois vem a Big Tech e fala o nome. A Microsoft resolveu falar que ele quer transformar todas as empresas em fábricas de agentes IA. A Microsoft, exatamente. Então, assim, pra você ver que a visão estava caminhando no mesmo pensamento. Aí tem várias ferramentas dentro da Microsoft que você pode fazer isso, mas eu sempre acredito que você tem que começar com a base, engenharia de prompt, contexto, dados, e explicar o que as pessoas têm que saber o que são os dados, para que eles funcionam numa empresa, que é fundamental. Se você não tiver um bom conhecimento, um treinamento de dados, esquece, nenhum agente IA, nada vai resolver. Então, é uma outra coisa que eu queria muito falar, porque você não ouve falar no Brasil sobre isso, né? O pessoal está muito raso para vender muito, mas não fala do que é necessário, principalmente para a empresa. Como a minha veia sempre foi corporativa desde o início, então eu precisava falar sobre isso. Vamos lá, qual é a outra parte que você quer saber? Eu quero saber qual é, efetivamente, assim, do que você tem visto, do que a gente vai ver no futuro próximo, né? Porque eu acho que as coisas estão mudando numa aceleração tão rápida que aí eu quero fazer uma pergunta polêmica. Ih, meu Deus. Com essa... Com esse avanço tão rápido, a gente entrou, por exemplo, para falar também na parte da saúde mental dentro das IAs. E aí teve um caso, né, que agora a IA está sendo processada Sim, por pela conta PNAE. disso. E o que eu quero entender é, eu tenho conversado, né, com algumas amigas psicólogas e tudo mais. Eu vejo que o acesso a essa ferramenta tem ajudado muita gente de uma forma rápida, Sim, né? Mas tudo também precisa ser usado de uma forma responsável. sim. E aí eu queria saber a sua opinião sobre de como que a A gente parte vai mental. utilizar essa ferramenta que também ajuda muito, Sim. né? Que tá levando acesso para as pessoas, né? Exato. Porque muitas pessoas não têm acesso a uma terapia, uma Isso que eu coisa. acredito. E isso ajuda muito Sim. e ao conhecimento em si. Eu toquei no ponto, né? Porque teve agora esse processo, né? Rolando com a IA. Mas eu queria entender o que você acha que vai entrar essa responsabilidade das inteligências artificiais quando isso afeta a nossa vida humana, né? Assim, por trás Sim. dessa inteligência. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Logo no início, quando estava todo mundo criticando muito a IA, e eu sempre segui muito o Sam Altman, ele é mega inteligente, ele é um gênio. Você acompanhar assim, os eventos que ele participava, eu sempre assistia todos os vídeos dele e tal. E as pessoas falavam assim, a IA vai fazer um estardalhaço, tinha aquele momento. Ainda tem, mas antes estava pior. Ele falava assim, a gente tem bomba atômica no mundo. Vocês estão falando da IA, a gente tem bomba atômica. Então, tipo assim, é porque as pessoas têm muito essa visão negativa. Então, eu sou muito otimista. Então, eu tenho sempre essa visão assim, para mim a IA, ela é evolucionista. Ela veio para te ajudar a evoluir. Eu tenho essa visão. E tudo você também tem que ter um bom senso. Então, a IA, ela é um robô. Ponto. Ela é um robô. Então, eu acho que se uma pessoa entra num chat GPT e depois eu não vou nem falar os termos aqui, mas comete alguma coisa ruim na sua vida, porque ela já estava com essa tendência, na minha concepção, e eu acho que da maioria dos psicólogos. Então, assim, mas uma coisa que eu controlo muito, eu que controlo, né, eu tenho filho, então eu não deixo ele à vontade com o que ele quiser. Então, acho que isso vai muito do controle dos pais, controle. Agora, adultos, vamos lá. Eu acho que o ChatGPT e as IAs ajudaram muito no seguinte, no Brasil, principalmente, não existe terapia a larga escala. É uma coisa que muitas vezes as pessoas não têm acesso porque é caro. E eu sou apaixonada, eu faço terapia, eu amo terapia, sou apaixonada por terapia, acho que isso todo mundo deveria ter terapia em dia. E às vezes se a pessoa não tem acesso, porque se você for no público é só para grave. Então, às vezes você tem ali uma IA para você desabafar, para você falar alguma coisa. E é bom, porque só o desabafar já ajuda. Agora você tem que ter cuidado com o que ela vai te retornar. Por quê? Eu que testo ela diariamente há 3 anos, você pode estar induzindo ela. E ela vai te responder. Ela fica... Ela é prompt. Então, se você induzir,
Eu mostro isso para você na vida real. Se você induzir ela de que, por exemplo, o ChatGPT tem umas coisas que talvez as pessoas não percebam. Mas o ChatGPT, dependendo do modelo, ele é treinado muito para defender você e para culpar aquela pessoa que está falando. Eu já percebi muito isso. Então tem que ter cuidado, porque ela pode te induzir a ficar com raiva de alguém. E eu já percebi. Eu, assim, sendo muito sincera. Só que aí... Então ela sempre vai estar do seu lado, ela não vai trazer A OpenAI e o ChatGPT 4.0, sim, depende do modelo, que também a gente vai entrar... Cada modelo ele tem uma atitude. Ele tem uma configuração e um treinamento. Eles são treinados para uma função específica. O GPT-5 ele é mega complexo. Nem adianta você querer bater papo. Tanto que quando ele foi lançado e o Sam Altman resolveu tirar os antigos, todo mundo ficou desesperado, reclamando que queria os antigos. Por quê? Porque a maioria não sabe prompt. Então eles queriam... E o 4 a gente fala que é o camarada, é aquele da conversa fiada. Você quer conversar fiado? Resenha. Agora o 5 não. O 5 é um cara assim. Você quer complicar? Vai pro 5. Você quer criar engenharia de prompt, desenvolver ali engenharia de prompt? Vai pro 5. Entende? Então você tem que também saber usar os modelos. Tudo isso, você percebe que tudo volta para a educação? A educação é a base da IA generativa. Você não vai caminhar se você não entender tudo, como que funciona, a base ali das LLMs, os prompts e tudo mais. Então, assim, eu percebo que se você está tendo chance, mas você tem que ter muito cuidado de induzir, porque como ela é a base de prompt, o que você falar para ela, ela vai te responder. Faz um teste. Então Começa a falar mal de alguém. Ela sempre vai estar do seu lado. O ChatGPT, sim. Tá, algumas não. Mas, tipo assim, depende de como você vai falar. Se você começar a falar mal de uma pessoa direto, pega um chat puro, que de acordo com o chat também ela vai mudando, né? Pega um chat puro, começa a falar mal de alguém e falar bem de você. Ela vai falar a mesma coisa. Do nada, faz a experiência. Fala assim, poxa, mas você está exagerando. Essa pessoa é legal, essa pessoa é honesta. Ela muda na hora. Entende? Então, ela é um robô. As pessoas estão enxergando a IA como ser humano. Ela não é um ser humano. E aí entra o prompt. Você está induzindo. Elas dão até bom dia, obrigado. Elas fazem tudo isso, mas tipo assim, chama a atenção dela para você ver. Ela fala, é verdade, você tem razão. Então, daí você tem que entender que elas são a base de comando, que é o prompt. Se você for jogar todo aquele ódio que você tá, por exemplo, de um chefe, ela vai te responder à altura. E ela vai meio que induzir você a ter raiva do chefe. Então, você tem que ter cuidado. Mas ela tem responsabilidade com isso? Não, ela é um robô. Você tá usando... Essa é a minha dúvida. Aí que tá o problema da engenharia de prompt. Até onde você acha que é a responsabilidade da ferramenta em si? Eu acho que ela não é responsável. E de quem está comandando a ferramenta? Quem está comandando. Primeiro, né? porque não está estudando. Porque no Brasil não se fala a expressão, temos que estudar engenharia de prompt. O negócio é template. Vamos botar template. Não, você tem que estudar, tem que entender como é que você fala. Então, se você já entendeu o seguinte, de acordo com o que eu falar com ela, ela vai me responder, você já matou a charada. Então, você não vai se deixar levar por ela. Ah, mas eu perguntei ao ChatGPT o que eu devo fazer nessa situação. Que todo mundo gosta de fazer isso. Mas aí você tem que ter o bom senso e filtrar. Será que isso que ela falou realmente vale a pena? Aí você começa, aí você tem que, eu vejo muito assim. Aí a gente vai falar de outro tema se der tempo, que eu estou desenvolvendo. Aí você também tem que entender como que você desenvolveu isso com ela. Tem que olhar sempre a IA generativa como um robô. Não dá para olhar como um ser humano. Então, faz esses testes. Fala mal de alguém, depois fala bem logo em seguida. Ela muda na hora, porque é o comando. Então, as pessoas, eu acho que elas estão jogando muita expectativa na IA generativa como se fosse um ser humano. Isso vai muito de uma série de questões aí sociais. Carência, solidão, todo mundo só vive nas redes sociais, não sociabiliza. Então, a gente sabe que está vivendo um problema aí que eu te falo. É a responsabilidade da IA? Não, a responsabilidade é o que está acontecendo no mundo. E uma outra questão, elas têm um treinamento, às vezes, tendencioso? Tem, mas se você, aí que vai, você tem que estudar e testar todo dia. Porque você vai percebendo ali essas nuances. Espera aí, mas ela falou assim, aí você vai para um outro modelo. Não, mas esse aqui já não fala tanto. O 5 não. O 5 ele é bem mais, digamos assim, racional. Ele é mais assim, espera aí, vamos lá. Também não é assim, mas o 4 ele tem uma certa... Pondera um pouco mais. O 4 não. O 4 ele é tipo assim, pô, esse cara fez isso... Eu já ouvi o ChatGPT falar assim, essa mulher não presta. Ela fala assim, se você mandar um comando esquisito para ela, você está desabafando ali com raiva de alguém. Ela volta aquilo com a raiva triplicada, porque é um comando. É como se estivesse dando uma ordem para ela, seguinte, eu tenho ódio, o que você acha que eu devo fazer? Ela vai falar, vambora? Tamo junto. Entendeu? Sabe essa mulher quando tá junto ali, né, e desabafa alguma coisa? Agora, ela não tem um filtro de um terapeuta, de um especialista que estudou ali para só ouvir, absorver, saber que é loucura. Vamos deixar isso de lado, entendeu? Releva. Ela não tem isso, porque ela é um robô. Então, o importante é você entender que ela é um robô. Ela está tentando imitar um ser humano, ela gera, sim. Mas se você comandar, ela vai te responder à altura.
tem que testar, aí as pessoas vão perceber. Então, eu não acho que a generativa tem responsabilidade nisso, minha concepção. E segundo, se você deixa um adolescente, um menor de idade, um filho, sozinho na internet, na tecnologia, que a gente sabe que isso é um problema, você está entregando, né? Imagina um adolescente que, de repente, não está bem. Aí ele vai conversar com o ChatGPT, ele vai jogar tudo aquilo ali. É um comando. Ele vai responder à altura. Aí ele vai cometer um ato ruim, é culpa da IA. Onde estão os pais? Então é muito fácil responsabilizar as coisas, né? Terceirizar essa culpa, né? Exato. Então, E assim, você que está sempre, né, no ChatGPT, na verdade, na IA em si, qual é a sua orientação e o que você faz, na verdade, como mãe, né, de adolescentes, de menores de idade? Como que você, ao mesmo tempo que você precisa também introduzir a ferramenta, né, porque é o que a gente está vivendo e sim, é o futuro, né, sim. precisa estar em contato, mas até que ponto é essa introdução para criança e para tudo? Que eu lembro, assim, que meu afilhadinho, ele nem falava direito, mas já fazia o dedinho, assim, ó. Né? Já faz tudo. É. Eu sou um pouco contra isso. Acho assim que a criança tem que ser criança. A gente vê hoje, por exemplo, eu vejo a geração Z um pouco, né? Andando na rua com o celular, assim. Eu falo, gente, vai cair, vai ser atropelado. Tipo assim, igual zumbi. Eu tenho visto muito isso em São Paulo. E, tipo assim, eu sou do tipo que se eu saio do meu ambiente de trabalho, eu não levo o telefone. Então, assim, eu tenho muito de me desligar do telefone. Eu acho que a gente tem que ter esse equilíbrio. A vida real ainda acontece, É, né? entendeu? Porque senão você fica muito ali, né? A gente já fica 24 horas por dia. Então, quando eu tenho chance, eu vou à praia, eu não olho o celular. Então, o que eu penso? Hoje as IAs elas já vão ter controle parental, né? Já tem isso, até principalmente por causa dessa situação que aconteceu. Eu acho que, no caso do meu filho, ele não joga, ele não vê YouTube com o jogo. Então, depende muito da educação que você está dando. Ah, todo mundo joga. Não, lá em casa é aquela história, você não é todo mundo. Então, ele não joga, ponto. E hoje ele está ganhando medalha de Olimpíada. Ele só estuda para a Olimpíada. Então, vai muito do que os pais estão querendo fazer com o filho. E com a IA, eu vigio o tempo todo. Eu controlo, eu vejo. Como eu sou especialista, ele pergunta, mãe, o que eu posso fazer com a engenharia de prompt? Qual o comando? O que eu devo fazer? E, assim, vai muito também da criação que você dá. Por exemplo, ele estava fazendo uma prova de Olimpíada que poderia fazer em casa, no computador. E aí eu falei, por que você não usa o ChatGPT? Mas assim, eu não forço a barra, eu deixo ele é muito de raciocinar sozinho. Isso é importante também, que é aquela coisa. Saíram várias pesquisas aí de instituições renomadas falando que o cérebro estava regredindo. Eu não acredito nisso. Primeiro, aí entra o bom senso de novo. Porque você também não pode transformar a IA generativa numa bengala. Você tem que pensar sozinho. Imagina só, eu penso sempre assim com a IA. Você vai usar a sua inteligência, a sua criatividade e a IA. Tem que ser os três. Então, tudo isso, tá vendo que são posicionamentos da pessoa. Então, vamos supor, meu filho, ele falou, mãe, eu não vou usar a IA generativa porque eu quero pensar sozinho. E aqui diz que eu não posso colar. Na cabeça dele, ele estaria colando. Falei, bom, faz o seguinte, estuda antes então com ela. Não usa para fazer a prova. Estuda, porque eu sempre acreditei muito nisso. No meu dia a dia ali, eu vejo isso. Que a IA ela te ajuda muito a aumentar a inteligência, aumentar o nível de conhecimento, mas vai muito da pergunta e do comando, entende? Se você ficar ali brincando, ela não vai te ajudar. Agora, começa a usar os comandos certos, não só conversar. As pessoas estão achando que ChatGPT, que IA é só conversar. Não. Você tem que pegar os frameworks, as estratégias técnicas e ir desenvolvendo. Aí você vai e joga para ela, ela pode... Vamos melhorar isso aqui? Aí tem estratégias que eu ensino. Tá, ela vai melhorando. Então, até para ela melhorar o seu prompt, você tem que saber a estratégia. Você tem que saber a parte técnica, entende? É porque eu acho que no momento que a gente está vivendo, eu acho que as pessoas estão utilizando pouco ainda, até por não entenderem todo esse mecanismo, não ou entende. tudo que está em volta, assim, o potencial, na verdade, dessa Sim, ferramenta. porque é difícil. Eu não vou negar, é difícil, é complexo. E a pessoa que não é técnica, ela não quer aprender. Mas é uma coisa assim, que não vai ser só técnico que vai ter que aprender, a quem é da área. Todo mundo vai ter que aprender. É meio enjoado, mas aí é por isso que eu estou desenvolvendo 3 coisas aí. Eu venho desenvolvendo, né? Eu venho sempre desenvolvendo metodologias. Começaram a aparecer muitas coisas de IA, eu tentei ali simplificar as aulas, para ser rápido. Agora, por exemplo, eu estou desenvolvendo 2 profissões e um formato de educação novo. Como assim? Qual é a base de tudo? Engenharia de prompt. Então, por exemplo, tem um formato que eu estou desenvolvendo que chama Educa Prompt, que é para te ajudar a aprender aqueles 500 coisas que as Big Techs ensinam e todo mundo, e Harvard, um monte de documento oficial. E as pessoas falam assim, tá, eu mesmo divulgo no meu perfil no LinkedIn um monte de coisa. Mas eu comecei a pensar, gente, esse pessoal não vai dar conta disso tudo, como é que vai aprender? Não, porque eu já... Toda vez que eu entro no LinkedIn tem...
Microsoft está dando cursos de graça. Harvard O meu tem um está... monte, você viu? Eu tô falando de você, porque eu te sigo. Harvard está dando cursos É um de monte, é um graça. monte. E É, tem vários, literalmente, oferecendo todo esse tipo de sim. conhecimento. Mas você já entrou? Nunca entrei. Entra num curso pra você ver, você vai desistir. É a minha concepção, assim, porque eu sou apaixonada, mas eu entendi o seguinte, pelos alunos e pelos clientes, eu entendo que a maioria não é apaixonado. Então, eu comecei, eu Não, criei, não sou apaixonada por tecnologia. e muito menos por engenharia de prompt, Muito menos. entendeu? Mas vou precisar aprender. É, o que que eu Já fiz? já estou errada. Não, você não está errado, eu acho que assim, é uma adaptação. Então, por isso que eu estou desenvolvendo essa metodologia com engenharia de prompt e com ferramentas de IA para facilitar a educação. Então, ao invés de você ficar ali mergulhada num documento chato de Big Tech, é você ir simplificando, é fazendo quiz. Eu tenho, por exemplo, no meu livro, Agente IA, que é o primeiro do mundo. Primeiro livro do exclusivo. Eu pesquisei antes de lançar. Não existe. E, tipo assim, eu tive essa ideia também exatamente para simplificar a educação, porque eu estou lançando, como não vai sair depois, eu vou lançar ainda, então posso falar. A Escola IA hoje, ela vai virar a Escola IA One. O que é? Ela vai ter, eu estou lançando também um marketplace de livros agentes IA. Então, são várias edições. Por quê? Porque eu vi que teve... O que aconteceu? O mercado só quer saber de vídeo, certo? Quando eu comecei o LinkedIn, tá vendo que tá tudo interligado. Comecei o LinkedIn, deu uma explosão de milhões de impressões, direto. Falei, peraí, o pessoal tá querendo ver mais texto do que vídeo? Aí eu não entendi. E aí até caiu minha ficha, eu falei, tá, vambora. Até que eu falei assim, peraí, eu vou voltar. Se as pessoas não estão aguentando, porque ninguém tá aguentando mais ver vídeo. Essa é uma outra coisa que eu vou começar a falar muito agora. Então, por isso que eu diminuí o tempo de vídeo da Escola IA, comecei a fechar a Escola IA para atualizar, porque a gente tem que estar atualizando sempre, e pensar assim, eu estou sempre pensando, o que eu posso fazer para facilitar para as pessoas aprenderem rápido? Aí eu pensei no livro, mas não é um livro qualquer, é um livro integrado no Agente IA, que vai ter vídeo pequeno, que tem uma série de conhecimentos, todos eles têm aplicativos, então tem Uau! tem quiz para você ali testar o seu nível de conhecimento que você já vai estudando, tem exercício, porque se você não fizer atividade, exercício prático e teórico, você não aprende. Então, ele é um combo. Aí, depois que eu lancei esse livro, eu falei, peraí. Aí eu lancei, a todo mundo, faz tal edição, faz tal coisa. Eu falei, aí eu comecei, eu já tenho 3 edições. Aí, como eu sou sempre mega, né? Eu vou lançar logo um marketplace. Eu tentei lançar um marketplace em 2024, mas não estava indo do jeito que eu queria. Falei, não, o livro tá legal, cara. Eu vou lançar assim uma Amazon, entendeu? De livro agente IA. E aí eu falei, não, eu sempre quis isso, eu sempre quis escrever. Aí eu falei, não, eu vou lançar. E aí misturou com a Agente IA, que eu amo, vambora. E aí eu percebi que eu comecei a vender tanto, comparado assim até com outra coisa, todo mundo, sabe? Por quê? Porque é uma forma de você aprender rápido, mas é uma metodologia totalmente diferente, não existe. Você entrar ali, tem um pouco de vídeo, um pouco de agente, um pouco de aplicativo. Esses aplicativos são criados com Vibe Code. O que é Vibe Code? Vibe Code é você criar com a engenharia de prompt, tá vendo que a gente volta? O código. Por exemplo, hoje você consegue criar um site em minutos com a engenharia de prompt. Ah, mas aí tem a diferença. Você pode criar um site top, um site mais ou menos. O que você tem que entender ali? Engenharia de prompt. Entende que a gente Tudo a gente volta Exato. na engenharia de prompt. Aí eu te pergunto, você vai me dizer, quantas vezes você ouviu falar em engenharia de prompt no Brasil nos últimos tempos, desde que começou a Não, só essa depois frase? que eu comecei a te seguir. Exato. E olha que tem muita gente que sabe, assim, tem alguns que sabem, homem, tem muita gente que sabe, mas as pessoas não usam essa expressão porque elas acham que vai espantar. Mas eu prefiro ir pelo desafio de que as pessoas têm que aprender. Não adianta você ficar mascarando, não, vamos só pegar um templatezinho, porque isso não vai fazer você evoluir. E daqui a pouco, com o template, todo mundo tem. Aí o que vai ter o diferencial? Você tem que pegar a engenharia de prompt, pegar ferramentas IA para aprender engenharia de prompt. Entende? Para aprender todas aquelas documentações gratuitas e cursos gratuitos das Big Techs, que a pessoa entra lá e fala, meu Deus, quem não entende, quem não sabe, fala misericórdia. Então, aí você cria um aplicativo, você vai criando uma coisa mais assim, um microlearning, aquelas técnicas de desenvolvimento, tipo assim, de design para você aprender uma coisa mais fácil, sabe? Sem ter... Porque o documento de Big Tech é muito chato. Você entra no Anthropic. Eu estava lendo hoje no caminho para cá. É muito complexo. Tipo assim, eu falei, como que eu vou explicar isso aqui melhor para o pessoal? De forma mais fácil. Porque eu já ouvi muito, sabe, principalmente de homem, é o seguinte, você está muito avançada. Eu ouço crítica. Ah, mas você é muito avançada. Eu falei, eu nunca pensei na minha vida que eu fosse ouvir isso. Eu ouço. Não é uma vez, duas, não. Eu ouço muito. E aí, o que aconteceu? Quando eu fazia muito conteúdo em 2024, eu estava fazendo muito avançado, aí a gente ia de voz e tal. Eu falei, peraí, vou ter que dar uma reduzida aqui. E aí eu vi muita gente pedindo umas coisas para mim, que a gente vai testando ali o mercado. Vou ter que dar uma diminuída nesse conhecimento para o pessoal começar a vir, sabe, aquela coisa da atração.
E depois eu vou evoluindo nesse contexto. Então, assim, e seguidores começaram a me pedir, por que você não lança um livro? Por que você não faz isso? Por que você não faz isso? Porque eles veem 500 posts meus, eles querem um combo. Exatamente, é o que queremos. Pô, a cada 15 minutos. 15 minutos. Quem consegue entrar a cada 15 minutos pra conseguir acompanhar esse Né? conhecimento todo? A gente não consegue. Não, e ele é fundamental. Aí, tipo assim, por isso que eu tô desvendo coisa. E aí eu falei também pra você, eu não sei se você falou aqui, milhões de impressões. O recorde que eu bati foram 2,9 milhões de impressões em 7 dias. E aí eu achei que isso era o máximo. Isso foi recente. Eu achei que isso era o máximo. Até que eu comecei a falar assim, peraí, deixa eu ver quanto que eu tô fazendo por dia. A minha média por dia, no mínimo, 500 mil impressões. Por dia, no mínimo, assim. No mínimo, eu cheguei a ter 300, 400. Você tá com quantos seguidores no LinkedIn? Eu bati 70 mil agora. Parabéns, maravilhosa. 1.000 seguidores por dia. 1.000 seguidores por dia. Por dia. É muita coisa. De um tempo para cá. Porque quanto mais você vai crescendo ali o número de seguidores, mais você vai fazendo algumas coisas e tem ali várias estratégias. Tem Sales Navigator, tem uma série de estratégias que eu ensino. E olha que eu sei automação, mas o LinkedIn, ele não é muito fã de automação. Ele finge que não viu, mas ele é muito fã. Ele finge que não viu, é ótimo. Então assim, eu consigo ensinar isso para empresários e tudo, mas eu não uso no meu, porque o medo, né, de cair o engajamento. Então, ali é um manual mesmo, entendeu? É manual, é engenharia de prompt, tem várias estratégias que eu não falo. Por isso, quando eu mandei mensagem, eu fiquei assim... Primeiro, não é uma secretária, não é uma IA que tá me respondendo. Eu falei, ela que tá me respondendo. Mas hoje, uma notícia boa, eu não tô dando conta das mensagens. Então, eu imagino. Então, tem gente que atende para mim, mas o que elas fazem? Elas filtram. Elas falam, apareceu uma pessoa assim, essa é interessante, entendeu? Ai, que bom. Tô me sentindo lisonjeada agora. Aí eu respondo, tipo, tem um projeto grande, por exemplo, eu entrei em eu fui chamada para uma agência de governo, para projeto de governo. Uhum. Então, você entra na Escola IA, tem lá, Escola IA Gov, que é um projeto que eu lancei. Você entra, tem uma página maravilhosa. Então, por exemplo, eu estou desenvolvendo curso para juiz, para promotor, com IA generativa, para facilitar a vida deles. Eu estou um tempo aí devendo, né? Eles estão esperando eu fazer o curso, mas eu estou aí desenvolvendo, porque é muita coisa para fazer, né? Mas então tem o Gov. E você vê que... Eu espero, né, que com isso eles consigam também acelerar os processos, né? Porque olha, Mas eles as estão aplicando coisas... bastante no Brasil. Então, isso que eu tô achando maravilhoso, tá andando rápido, porque é pode um pessoal ser... Porque é um pessoal mais assim, que eu comecei com advogados, né? No início da agência, eu comecei a tentar fazer mentoria ali com advogados. E eles eram muito céticos. Hoje não, hoje eles aceitaram, não tem jeito. Mas os próprios tribunais, eles estão já com várias ferramentas colocando. Não tem jeito. Eles chegaram a um ponto de entender assim, chegou um momento que eles falaram, não vai ter jeito. Até 2024, meado ali, tinha essa onda de bolha, que na minha concepção, aí vamos lá, né? Os investidores, que não eram da IA generativa, começaram a gerar essa conversa nos Estados Unidos, para tipo, poxa, porque todo mundo começou a tirar dinheiro de onde não era IA e jogar na IA. Aí eles lançaram a tal da bolha. Isso só atrasou, né? Que todo mundo achava que era bolha. Eu que estudava o tempo todo e lia, eu via que não era bolha nenhuma. E só fiquei esperando, graças a Deus, que passou essa onda e agora a gente sabe que o caminho que está chegando aí. Agora você me perguntou do futuro. O futuro na IA generativa é difícil de você prever, porque ela é muito rápida, muito dinâmica, e os americanos estão investindo bilhões de dólares diariamente, né, em desenvolvimento. Então, eu acredito que o futuro é difícil você entender. Assim, não vai ter aquela coisa tipo a AGI, que daqui a meses vai estar mais forte que um ser humano. Mas o que eu aconselho? Você não tem que só estudar engenharia de prompt, você tem que acompanhar a notícia. Americana, no meu caso, eu acompanho os Estados Unidos. Tudo, desde o início, que é onde está a fonte. É o tom. É a fonte. Tá. Uhum. Então, tem gente que fala assim, eu gosto do Google. Não, para mim, o OpenAI é o OpenAI, foi quem desenvolveu, foi quem criou. Tem coisas que o Google desenvolve, que a OpenAI não é o foco dela. Ela, em um dado momento, Sam Altman falou, eu não estou aqui para competir mais, porque coitado, né? Mas aí, competir com todo mundo, né? E eu ficava assim, eu sei o que você está sentindo, você é pioneiro, eu também. Todo mundo querendo, né? Falando que é especialista. Então, tipo assim... Mas chegou um dado momento que, assim, eles fazem a parte que eu mais gosto, que é a inteligência por trás, né? É a parte mesmo, não é videozinho, fotozinha, não. Eles fazem, tanto que vê o 5. E aí, para você ver como que o mundo ainda não está preparado, que todo mundo criticou o 5. Sabe quem gostou do 5? Especialista de verdade. Por quê? Porque o 5 é maravilhoso para engenharia de prompt. Só que aí você tem que entender disso para você entender. E ele fez o que? Ele voltou com os modelos antigos, que eram mais fáceis. Então, você acha que é isso que vai um pouco acontecer, assim? Então, a própria IA também vai separar. Vai. Né? Na verdade, não é a IA, é a gente, é quem não está estudando. Sim, e já existe um comentário desde o início, né, de que, tipo, por exemplo, hoje você tem modelos que são mais caros, então quem não tem condição, ela não vai acessar aquilo. Mas, para mim, a base é você estudar. Porque se você estudar, você pode não ter muita condição financeira, você pode não acertar melhores modelos, mas se você estudar num lugar certo,
Todos os dias. Tem que ser tipo uma coisa, não é, eu vou fazer um curso. Que eu vejo, Rotina, tem uma né? coisa ruim, que é bom alertar as meninas também. Certificação. Eu ia falar isso, mas eu voltei. O próprio o dono da Antrópico, né, ele falou que diploma é uma coisa que isso vai mudar totalmente no mercado. Que não é isso hoje que está mandando, né, a generativa. Por exemplo, eu fundei, né, a agência, a escola, eu tenho conhecimento hoje que muito vem, só que eles vêm no meu de DM, eles não vêm publicamente. Alguns até fazem hoje em dia, no início não, mas agora até fazem. Mas eles vêm me pedir ajuda com a engenharia de prompt. Então, não é porque às vezes um dev, ele leva tantas horas ali trabalhando que ele não tem tempo de estudar uma engenharia de prompt. Então, assim, você tem que escolher um nicho que você vai atuar, um mercado e tal, mas o diploma não vai ser o diferencial, uma certificação. As pessoas veem muito assim, a sua escola tem certificação? Eu falo, tá, o que você vai fazer com o certificado se você não souber usar do jeito certo, entende? Você vai conseguir o trabalho, vai durar um mês. Aí chega um outro cara lá, fera, que não tem certificação. Então, esse dono da Antrópica, ele fala muito, isso vai mudar. Ele fala, então assim, você está falando de tendência, é observar os grandes nomes do mercado, o que eles estão falando. Eles sabem. Por exemplo, não sei se você sabe, mas a generativa ela tem uma caixa preta, que ninguém sabe o que acontece lá dentro. Você já ouviu falar isso? Não. Exatamente, tem. Ela tem alguma coisa dentro, o próprio Sam Altman já falou isso. Ali dentro dela, porque ela tem os transformers, tem a entrada que, né, o input, que é o prompt, tem o output. Lá dentro tem um monte de processos que, tipo assim, eu vim para cá sem o objetivo de explicar tudo isso. Tem muita gente que fala assim, vamos estudar os fundamentos da IA generativa. Eu acho, tipo assim, tem que estudar, mas não tem que focar naquilo. Você tem que focar na engenharia de prompt. Tem que focar em como que você se comunica com ela. Você tem que entender, ter uma visão, mas se você entrar na parte dev, aí você vai pirar. Mas o que acontece? Ali dentro dela tem uma parte, se você vir ali as redes neurais, aí você vai para um caminho mais complexo, e tem uma caixa preta, eles chamam de caixa preta. E eles não têm certeza absoluta do que acontece ali. Aí como é que você vai deixar um filho sozinho com IA generativa e achar que ele vai ter bom senso? Entendeu? Eu sei que pode parecer um pouco assim, fim do mundo que eu estou falando aqui, mas não é. É porque é uma tecnologia, entende? Black Mirror, na vida real. Por aí. Mas, assim, é aquela coisa, você tem que, por exemplo, você vai educar um filho, a gente volta naquele tema. Como tudo, você vai deixar porque a gente tem a Darknet, né? Então, é porque o que eu percebo é que pela falta de conhecimento até e dessa aceleração Exato. dos pais, porque, claro, sempre quando vem uma geração mais nova, ela fica antenada mais rápido, Sim. principalmente para Ainda tecnologia. mais a alfa, né? Exatamente. A gente vê isso ao longo da história. Sim. Então, como que o pai, que é o que, em tese, sabe menos, que também acho que não tem tanta dimensão de tudo que é isso, consegue fazer ser esse transição. Tutor também. Isso. Eu entendo, até porque Entende? os meus olhos são de uma pessoa que começou desde o início. Então, realmente, eu tento olhar assim. Hoje em dia, eu tenho muito essa visão assim. Vamos lá, para leigos. Eu tenho muito essa coisa, para leigos. Mas, assim, como que ele vai ter essa visão? Tudo que é novo, você tem que ficar com o pé atrás, né? Então, você tem que cuidar. Se você deixar um filho solto com uma IA, você não sabe o que ele está fazendo. Eu não deixo meu filho solto com nada. Então, isso vai muito da sua criação, de como você cria seus filhos. Mas eu entendo que eles não têm dimensão. E você sabe o que atrapalha isso no Brasil hoje? Em alguns países também? Marketing ruim, ruído. A IA é isso, você não precisa... Tem uma publicidade de uma pessoa no Instagram que eu fiquei muito chateada, que aí faço parte de vários grupos assim, de pessoas especialistas nos Estados Unidos, Canadá e tal, e a gente conversa, fala, poxa, tá vendo? Você faz essa divulgação aí, depois você me fala o tempo, tá? Estamos chegando quase no final. Ai, meu Deus. Então, ele fala o seguinte, aí, essa publicidade no Instagram com muito dinheiro que fala o seguinte, a engenharia de prompt morreu. Poxa, aí, entendeu? Aí me quebra, porque... Como é que você vai fazer para a pessoa entender que não morreu e muito pelo contrário? Então, esse hoje eu acho que é o desafio no Brasil também. Má informação, como tem muito em várias áreas. Fake news, a gente está vendo que esse realmente está sendo exatamente, eu não tinha pensado nessa expressão. O maior problema. Existe isso, fake news. Por exemplo, tem uma grande empresa no Brasil, não vou falar nomes também, mas ela divulga tipo assim, eu vou te dar milhões, a gente está investindo milhões para você aprender, você não precisa estudar. Aí vai contra o que é necessário, entendeu? Uhum. Estamos chegando ao fim. Que pena. Ai, não tô acreditando. A gente tá precisando literalmente fazer parte 1, parte 2. Né? Tomara. Mas a gente, depois de tudo isso que a gente conversou, de muitas coisas acho que já dá pra abrir bastante a mente, né? Com certeza. Eu acho que assim... Tomara. Quem ouvir esse nosso videocast vai realmente, assim... Vamos atrás, porque o futuro é agora. E tem que estudar. E tem que estudar. Esse é o principal, assim. A primeira coisa eu gostaria que você falasse 5 dicas
Assim, para quem aquela mulher empreendedora que tá, assim, em casa, que não tem ainda tanto esse conhecimento, que tá nessa jornada tripla, né, que a gente vê É, muito, eu sei. qual é e que também não tem tanto esse entendimento profundo, né, com a Sim. tecnologia e tudo mais, mas tá no dia a dia. 5 dicas, se você conseguir, mas 5 dicas de como um passo a passo do que ela poderia fazer para o que ela tem hoje disponível já de IA, que ela consegue auxiliar nessas atividades dela, tanto da vida, né, mas, principalmente no empreendedorismo. Primeira coisa, defina quem você vai seguir e quem você vai acompanhar. Segunda, onde você vai estudar. Cuidado com 1 milhão de ofertas. Foca em algum lugar que você veja realmente tem resultado. Por exemplo, se o meu LinkedIn hoje tem resultado, é porque aquilo ali tem algum resultado. Então, cuidado com você seguir, por exemplo, meu LinkedIn tem zero, é tudo orgânico, não tem zero de anúncio. Então, hoje tem muito essa coisa do investimento, e aí a pessoa acha que só porque ela tem anúncio ela é boa. Então, cuidado com isso. Outra coisa, essas profissões que eu falei com você, que eu estou desenvolvendo. O que é isso? Estratégia. Então, hoje, o que você vai precisar fazer? Desenvolver sua própria engenharia de prompt. Então, é uma das profissões que ninguém fala nisso, mas quem é especialista entende que isso vai acontecer. Você pode fazer o quê? Eu vou dar dica já de profissão, né? Você desenvolver engenharia de prompt para empresas, customizada. Isso é um baita de um negócio. Então, se ela está na correria ali, eu sei que você falou como vida pessoal, né? Como vida pessoal, estudar. Ponto. Escolher quem você vai seguir. Realmente Uhum. especialistas. Cuidado com anúncio, cuidado com o marketing agressivo que a gente vê hoje no Brasil. Não adianta fugir, tem que estudar, né? Aí cada um vai ter sua escolha. O que mais você... Falta alguma? Não, E e foi isso. profissão. Profissão. O que acontece? Hoje todo mundo está preocupado em ser substituído. E eu falo isso desde 2023. Se você não quer ser substituído, pega a IA, coloca na sua vida e desenvolve alguma coisa. E transforma a sua vida com aquilo ali. Como? Se você começa a pesquisar quais são as profissões com mais risco, tipo administrativo, tudo que pode ser automatizado e repetido rápido. A automação IA tá pesada já. Para quem acha, Uhum. não, tá começando. Tem gente que fala para mim, não, tá no hype da IA. Que hype? O hype começou em 2023 nos Estados Unidos. E a IA ela é tão rápida que é como se fosse 50 anos, entendeu? Então, observa qual é a sua profissão. Por exemplo, se você é um call center, corre. Se você é administrativo, corre. E estuda. Aí você começa a incorporar quais as profissões novas, como eu lancei o livro Agentear Negócios de IA, que eu vou falar mais no Marketplace. É você desenvolver ali profissões novas. Por exemplo, Vibe Coding. Você vai chegar numa empresa, vai pegar a engenharia de prompt, vai desenvolver dashboards customizados para uma empresa, um exemplo. Onde ela vai jogar ali informações no dia a dia ali. Ela mesma vai criar, entendeu? Então, eu sei que não dá para explicar isso com Uhum, calma aqui. uhum. Mas começa a observar as novas profissões, sabe? Para você começar a se posicionar. Porque se você não se posicionar, né, dependendo do que você faz. Se você tem uma profissão, você tem que ter cuidado. Colocar na sua profissão, que eu tenho essas duas metodologias. E a outra é a empresa. Você tem empresa, você está colocando o quê de IA lá dentro, entendeu? Por onde começar? Estudando. E escolhendo quem você vai seguir. Não estou falando que tem só eu, tem pessoas muito inteligentes. Eu vou muito para os americanos. Então, assim, eu vou muito para a fonte, né? Eu tenho muito essa Uhum. coisa de ter cuidado com quem eu tô. No Brasil, eu não estudo com ninguém, nunca estudei, sempre no exterior, Canadá e tal. Então, cuidado com quem você está ali estudando, porque muito é falácia, sabe, no Brasil. Então, esse alerta eu sempre quis dar. Tem muito de marketing, né, que tem que ter cuidado. Perfeito. E para finalizar a nossa conversa, a gente tem uma coisa aqui que chama dicas de ouro. Assim, depois de tudo isso que a gente conversou, você pode deixar aqui a Ai, meu sua Deus. dica de ouro para quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo. Eu sei que eu vou me repetir, Não tem problema. mas a minha dica de ouro é estude a inteligência por trás da IA generativa. Engenharia de prompt, contexto, hoje, né, porque isso pode mudar. Engenharia de prompt, contexto, dados, e desenvolva sua própria engenharia de prompt. Pega a sua habilidade, a sua capacidade, a sua criatividade e, assim, respire lá dentro da IA generativa todos os dias. Não é só estudar, não, tá? É praticar todo dia. Então, prática, prática, teste, teste, prática. E ali você vai desenvolvendo, que para mim essa é a grande tendência. E pensa de forma estratégica. Não é só, eu tenho que saber a técnica. Não. Estratégica. Quem dominar a estratégia, eu sei que assim é difícil explicar, talvez, em alguns minutos, mas é aí que você vai dominar a IA generativa. É desenvolvendo ali no dia a dia. Se você não testar todo dia, você não consegue entender o quanto ela é poderosa. Então, essa é a minha dica de ouro, principalmente para as mulheres. Não tenham medo, não evitem. Eu não sou técnica, não tem problema, eu vou ter que aprender a ser. Entendeu? Se eu quiser ficar no mesmo nível dos homens, porque eles estão dominando já bastante, entendeu? Eles estão focados em estudar, agressivos ali, que a gente sabe que o homem é agressivo. Então, acho que a mulher tem que ir por esse caminho, ser agressiva, homem, mulher, não importa. E colocar aquilo em prática todos os dias. O que eu faço na minha vida? Tá, aí você me perguntou aquela hora.
o que eu faço na minha vida? E como a engenharia de prompt regenerativa, os dados, tal, como que eu vou fazer aquilo ali funcionar? Aí você tem que ir para a educação, né? Mas aí você tem que pegar tudo. Com meu filho, com o que eu estudo. Tá, olha para você ver, eu desenvolvendo uma estratégia para educar, entendeu? Com engenharia de prompt. Com engenharia de prompt você consegue fazer milagres, sabe? Então, para mim é por aí, se baseia nessa parte. Estudo. E na comunicação com a regenerativa, que é a engenharia de prompt. Mas não é só ela hoje. É engenharia de contexto e também os dados. Então, é um combo. Uau! Espero ter colaborado. Maravilhosa. E onde a gente encontra? Qual é o Ok. seu site, seu Instagram, tá. seu LinkedIn. tudo? Como que a gente encontra? Vamos lá. Escolear.com, que o objetivo é internacionalizar a Escolear. O LinkedIn é Lucila Coelho, você vai achar fácil, porque Lucila Coelho é agência IA. E a gente vai... O Marketplace, que é livroagentear.com. Escolear One, que eu estou atualizando. Então, assim, mas se você entrar na Escolear, você vai ter acesso a tudo. Vai conhecer todos os projetos lá dentro, como você vai aprender. A gente vai lançar a formação da Microsoft simplificada. Começa assim, eu não sei por onde começar. Começa com os livros, porque tem muito coisa. Imagina que você hoje tem investimento de 99 a 100 e poucos de uma vez só, uma anuidade em que você vai ter atualização daquele livro todo mês. Uau. Não existe nada assim, entendeu? Mas tem conteúdo de graça. Mas o conteúdo de graça é difícil de você aprender. Então, meu objetivo na Escola IA é facilitar. Então, é a dica que eu posso dar. Maravilhosa. Bom, Muito e obrigada. aqui vocês encontram no papo.de.quinta no Instagram, no meu @Flavitia. E eu estou muito agradecida. Eu que agradeço, tô muito aula, honrada. que aula. Muito Que bom. obrigada pelo convite, por ter aceito estar aqui em Vitória, Tô estar muito junto com a feliz. gente, compartilhando todo esse conhecimento. Mais uma vez, clica, curte, compartilha, porque realmente hoje foi uma aula. E todos os dias faça a diferença.